em que nós moramos. O capitalismo, ele mudou muito do século passado para cá, e mudou para pior, tá? Piorou bastante. No século passado surgiu a geração mais rica da humanidade, né? Os chamados aí Baby Boomers, e desde então as gerações seguintes vêm empobrecendo. Essa pesquisa aí da Allianz comprovou isso, e claro, a gente é o maior perdedor da história, né? Os Baby Boomers são a geração mais rica que já existiu, e os Millennials são os maiores perdedores devido às crises econômicas. O que eles não contam é o que são essas tais crises aí que estão nos ferrando, né? E como elas são causadas, pois acredite, tem culpados e tem gente que se beneficia dessas crises, né? E eu vou revelar isso neste vídeo. Aquelas velhas fórmulas do sucesso já não funcionam mais e principalmente não funcionam em um país aí de terceiro mundo como o Bostil, né? Mas elas sempre são repetidas de novo, de novo, de novo, né? A velha fórmula inclui aí especialização, carreirismo, busca de empregos qualificados, fazer faculdade, blá, 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 blá. E assim vai. O resultado é basicamente o que estamos vendo no dia a dia, né? Os NPCs saem da faculdade aí frustrados, não conseguem empregos minimamente decentes, né? E nunca vão ter aí condições de ter uma casa, um carro, os carros são inacessíveis hoje em dia, né? A vida tá um lixo. A prova disso aí é essa coisa ridícula que tá surgindo em São Paulo, que é uma tendência chamada de micro apartamento. Basicamente aí você vai morar numa caixa de sapato e ainda vai pagar caro por isso, né? Aí ele fala, é boom dos micro apartamentos, cresce a demanda por imóveis de até 30 metros quadrados, né? Por que tá crescendo a demanda por isso? Porque as pessoas não têm dinheiro para comprar imóveis maiores, né? Então você passa aí quase 25 anos da sua vida seguindo aí uma educação formal totalmente desadaptada para a realidade, e quando sai dela fica dependente dos pais, e se não fica, fica com salários aí ridículos, minúsculos, sobrevivendo a cada mês. O seu máximo aí vai ser um micro apartamento de 30 metros quadrados e o seu carro zero vai ser um Kwid que custa quase 80 mil reais, né? Aí vendo essa situação lixo, ainda tem gente que se pergunta por que os jovens estão ficando irracionais e preferindo aí as bets do que a faculdade, né? Então 35% dos jovens trocaram a faculdade por bets no Brasil em 2024, diz estudo. É claro que eles vão fazer isso. O Bostil está falido e ninguém mais quer seguir essa fórmula que todo mundo tá vendo que não funciona. Todo mundo segue esse script de escola, faculdade, blá 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 blá, se qualifica, e quando sai para procurar um emprego só tem subemprego lixo, né? Então as pessoas não estão mais querendo se formar, por uma questão até de intuição. E aí você me pergunta, tá, mas o que caralhos aconteceu com o sistema para as coisas ficarem assim? O capitalismo liberal surgiu como um sistema de produção extremamente eficiente, né? Por meio dos incentivos aí baseados na propriedade privada, nos lucros e salários, ele criou uma harmoniosa condição em que os seres humanos viveriam melhor caso eles produzissem mais. E bem, isso funcionou no século passado, elevou a qualidade de vida, a humanidade explodiu em números aí, a IDH, longevidade, né? E alguns estados, como os europeus, conseguiram aí criar uma estrutura de bem-estar social baseado nessa riqueza acumulada aí, aumentando aí absurdamente o padrão e a qualidade de vida da população. Porém, o capitalismo quebrou. Ele quebrou, não existe mais capitalismo, pelo menos aí desde 1971. Para muitos maximalistas bitcoiners como eu, isso aí já é meio óbvio, né? Até porque a gente também se beneficia desse sistema, a gente aprendeu a se livrar e se beneficiar desse sistema. Então ficou meio chato ficar repetindo isso, mas ainda tem muita gente que não sabe sobre isso, e o meu papel aqui é mostrar, educar, né, e informar as pessoas. O sistema de incentivos para a produtividade, ele foi distorcido, né, e destruído, principalmente aí por causa do mecanismo de riscos, investimentos e endividamento do sistema, que foi quebrado com a perda do padrão ouro, do lastro em ouro, quando o dinheiro deixou de ter lastro em ouro, ali em 1971. Então eu vou tentar aqui simplificar, caso você seja um bonobo aí e não entenda absolutamente nada de macroeconomia, vou tentar simplificar para que você consiga entender como é que esse sistema todo está todo quebrado e você é um perdedor nesse sistema. Até 1971, o dinheiro não podia ser criado simplesmente de qualquer jeito. Assim, para que alguém enriquecesse, essa pessoa teria que trabalhar, investir e empreender, assumindo riscos de quebrar, de falir, né? Foram assim que começaram aí as grandes corporações. Na verdade, aliás, boa parte delas, né? Claro que tiveram corporações que foram sustentadas pelo Estado, mas boa parte das corporações da economia como um todo surgiram aí a partir do empreendedorismo individual, assumindo riscos, né? Começaram aí como pequenas empresas, expandindo, foram fazendo investimentos bem qualificados, e isso foi aumentando aí o capitalismo, foi fazendo ele evoluir, né? No jogo saudável e funcional, essas empresas, elas cresciam e prosperavam, iam lucrando cada vez mais, as empresas ruins simplesmente desapareciam na competição do mercado. Nesse sistema, os boomers aí, principalmente, se beneficiaram muito, porque eles eram trabalhadores dessas empresas em ascensão e foram crescendo junto com elas, adquirindo salários maiores, capacitação e qualificação. Por isso que eles ganhavam muito, muito bem em comparação com nós, que nosso poder de compra hoje em dia é inexistente, né? Mesmo que a gente se capacite e qualifique muito. A partir disso, a produtividade da economia foi crescendo, né? A concorrência foi se expandindo e o jogo era justo dentro dos termos do velho capitalismo de livre mercado.
Os bons prosperam e crescem, os ruins desaparecem. Os bons eram justamente aqueles empresários, né, que conseguiam satisfazer melhor aí os consumidores, com produtos mais baratos, produtos melhores ou mais personalizados, né, com melhores serviços e tudo mais. Isso elevou a qualidade aí da população como um todo, porque a população podia consumir produtos e serviços cada vez melhores e mais baratos. Em 1971, o sistema quebrou, né? A partir dali, a criação de dinheiro por meio da atuação dos bancos se intensificou e eles pararam de ser restritos pelas reservas de ouro e eles começaram a gerar investimentos sem sentido, baseado em dívidas sem garantia, né? Então, explodiu o endividamento público, explodiu também o endividamento das famílias, muita coisa explodiu ali. Recomendo fortemente aí que você dê uma olhada lá no site O que Aconteceu em 1971. Tem um site brasileiro sobre isso e tem um site, a versão em inglês. E aí você vai ver por diversos gráficos que tudo mudou, né? Até a qualidade da alimentação se deteriorou muito de lá para cá. Esse sistema em que vivemos, ele é perverso porque faz com que nós trabalhemos por um dinheiro que algumas pessoas recebem simplesmente porque elas são amigas do rei. E esses amigos do rei a gente chama de cantilionários, né? É um termo até que não está na literatura científica da economia. É um termo informal aí que surgiu graças às visões bitcoiners que são heterodoxas dentro da economia mainstream. E você e eu somos os trouxas aí desse sistema. A gente trabalha enquanto eles imprimem o dinheiro pelo qual a gente trabalha. Ano passado eu fiz um texto sobre isso, né, dizendo que eles iriam ligar as impressoras lá, estavam vários indicativos de que isso iria acontecer. E bom, quem aproveitou o boom do Bitcoin aí comigo, né? Então vou deixar esse texto aí lá do passado porque ele é bem interessante. O nome cantilionário, né, vem do termo técnico da economia chamado efeito Cantillon. Basicamente, aí, o efeito Cantillon é o efeito que acontece com o dinheiro novo que é criado e jogado na economia. Ele beneficia alguns, né, aqueles que recebem o dinheiro primeiro, em detrimento de todo o resto, né, porque eles acabam adquirindo um poder de compra que eles não deveriam ter para começo de conversa, né. Então eles conseguem comprar coisas, né, e esses cantilionários, geralmente eles são aí donos de corporações, são empresários, são capitalistas, são amigos do rei ou mesmo funcionários do governo. Eles pegam aí esse dinheiro que o Estado, o governo imprime, né, através de empréstimo subsidiado ou de subsídios mesmo, né, inclusive até subsídio salarial, depois eu vou falar sobre isso aqui na realidade do Brasil, e eles vão saindo comprando coisas aí no mercado. Eles compram máquinas, equipamentos, imóveis, terrenos e vão comprando coisas no mercado. Isso vai gerando um efeito em cascata e quem se fode aí é o Betinha assalariado, porque ele sofre o aumento de preços das coisas no mercado, só que ele, diferentemente desses outros, ele não recebe subsídio, ele não recebe dinheiro criado do nada do governo. Ele tem que trabalhar para ter aquele dinheiro e aquele dinheiro dele é fixado todo mês. Tem salários estáveis aí é uma grande armadilha, porque significa que seu salário não vai aumentar e o seu poder de compra vai diminuindo ao longo do tempo. E esses cantilionários, eles enriquecem aí acumulando o patrimônio de forma ilegítima, né? A maioria esmagadora dos bilionários são ricos e legítimos, né? Eles são beneficiados desse sistema quebrado. Isso aqui é uma visão que eu tenho que muitos libertários e bitcoiners não têm, tá? Muitos bitcoiners e libertários defendem os bilionários, mas eu vejo que os bilionários são meramente cantilionários, eles são beneficiários desse sistema quebrado. Mas a coisa degringolou de vez mesmo no capitalismo após 2008. Ali também morreram os investimentos, né? Essa bobagem aí de investir em ações, dividendos, não sei o que lá, renda fixa, isso aí é tudo bobagem, né? Esses investimentos não compensam nem sequer, no caso do Brasil, não compensa nem sequer a diluição cambial, mas a partir de 2008, as impressoras de dinheiro dos governos no mundo todo ficaram nervosas, né? E eles começaram a imprimir trilhões e trilhões de dólares. Veja aí esse gráfico absurdo aí da expansão monetária, criação de dinheiro, que acaba empobrecendo a maioria e enriquecendo alguns, né? No caso aqui, enriqueceram as corporações bancárias e, claro, as corporações associadas aí, relacionadas aos bancos. Então, é o gráfico ali, ó, 1920, tal, aí em 1970 ali, quando o negócio começou a aumentar, e quando chegou 2008 ali, ó, explodiu. O negócio explodiu absurdamente, né? A impressora ficou nervosa mesmo, eles ligaram e tacaram foda-se e começaram a injetar trilhões na economia, né? Após 2008, então, a coisa degringolou de vez, né? As grandes corporações aí, os bancos, basicamente agora no sistema atual eles não podem quebrar, né? O governo não deixa eles quebrar, eles imprimem trilhões e jogam nessas grandes corporações e mantêm elas aí vivas, né? São as empresas zumbis e vão inflando e distorcendo aí o preço dos ativos no mundo todo, né? Basicamente essa coisa, essa bobagem aí de, investir pegando a lucratividade, a receita, o EBITDA da empresa, não sei o que, isso aí é tudo bobagem. Hoje em dia não funciona mais, porque hoje em dia o que principalmente explica a expansão e a inflação dos ativos é a atuação dos bancos centrais no mundo todo, principalmente aí do Fed, né, do Banco Central americano. Muitos imbecis aqui no Brasil investem na bolsa e não fazem a menor ideia disso aqui, né? Os NPCs aí do Legacy, eles investem nisso e não sabem desse aspecto fundamental. Eu acho até uma coisa meio lamentável, né? E agora o capitalismo, basicamente, é um capitalismo de cantilionários e de empresas zumbis, onde a riqueza dos indivíduos aí, dos assalariados, né, é drenada constantemente por meio da perda do seu poder de compra e diluição do valor dos seus poucos bens e ativos. A empresa zumbi é basicamente uma empresa aí que não existiria se houvesse o risco de quebrar de verdade.
liquididade, né? Coisa que o sistema não tem mais risco de falir ou de fracassar, porque os bancos centrais imprimem trilhões e jogam nessas instituições para mantê-las vivas. O velho capitalismo basicamente aí morreu, né? E restou aí empobrecimento generalizado e desigualdades cada vez mais brutais, né? Por isso que tem aquela notícia lá do começo dos millennials estarem se fudendo aí com essas crises, né? Essas crises são basicamente causadas aí por bolhas que surgem através da distorção da atuação dos bancos centrais na economia. E se você não acredita em mim, acha que eu tô falando é bobagem, e aí quer provas estatísticas, então entra no site O que aconteceu em 1971 e dê uma olhada boa em cada um dos gráficos e pense em tudo o que aquilo lhe significa na prática.